Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar as coordenadas do vértice de uma função quadrática. Então aqui nós temos a parábola, que é o gráfico de uma função quadrática, tá? E aqui tem todas as posições que a gente pode ter a nossa parábola. A gente pode ter a parábola cortando duas vezes a reta do x, tá? Então você percebe aqui que ela vai cortar nesse ponto e nesse ponto, tá? A gente tem a parábola cortando em um ponto só, tá vendo? Aqui e aqui. Nós temos aqui ela cortando em dois pontos novamente. Temos aqui e aqui, onde ela não corta o eixo do x, tá? Só que em todas essas situações, a parábola ela vai ter um ponto chamado vértice. O vértice da parábola, como vocês podem observar aqui indicado nessas setinhas aqui, ela é a parte mais extrema desse redondinho dela aqui, ó. Então, é como se a gente estivesse falando que era o fundinho da parábola. Se ela fosse um copo, o vértice seria o fundo. Ele seria esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, esse pontinho aqui seria o vértice. No caso dessas aqui, em que a parábola só encosta uma vez no eixo do x, a própria raiz vai ser o vértice, tá vendo? Então, cada pontinho preto desse daqui, aonde a parábola encosta na reta do x, é uma daquelas raízes da função que a gente calculou no vídeo da semana passada. Raiz ou zero da função, né? Então, aqui essa parábola tem duas raízes diferentes. Essa parábola aqui tem duas raízes iguais, por isso que a gente marca um ponto só. Essa daqui tem duas raízes iguais, por isso que marca um ponto só. Aqui tem duas raízes diferentes, tá vendo? E essas duas aqui que não encostam na reta do x são aquelas em que a gente encontrou o delta negativo. Então a gente não tem raiz real. Então aqui, ó, elas ficam flutuando no gráfico, tá? Então aqui o vértice, tá vendo? Quando ela tiver duas raízes diferentes, dois pontinhos aqui no x, o vértice ele vai estar aqui assim, fora da reta. Tá vendo? Duas raízes, o vértice, que vai ser esse pontinho aqui, ele está fora da reta. Quando só tem duas raízes iguais, tá vendo aqui que é um ponto só? A raiz e o vértice vão ser iguais, tá? Então aqui a gente tem o mesmo lugar sinalizando aqui. E quando não tiver raiz, o vértice ele vai estar fora do eixo do x também. Então tá aqui, ó, vértice. E como é que a gente vai fazer para calcular o vértice? Para calcular o vértice, a gente tem que calcular cada uma de suas coordenadas. Então a gente vai ter que calcular uma coordenada para x, que é chamada de xv ou x-vértice, e uma coordenada para y, que é chamada de yv ou y-vértice. Cada uma dessas coordenadas tem uma fórmula para a gente calcular. Então a coordenada x ela vai ser obtida usando os coeficientes b e a. Então a gente vai pegar o coeficiente b, vai atribuir um sinal negativo e vai dividir por duas vezes o coeficiente a. O yv, a gente vai precisar do delta da função e do coeficiente a. Então a gente vai atribuir um sinal negativo ao delta e vai dividir... Desculpa, aqui é 4, tá? Vai dividir por 4 vezes o coeficiente a. Então, vamos pegar um exemplo para a gente ver como é que faz. Aqui eu tenho uma função, tá vendo? Essa função aqui é x² menos 4x menos 8. E eu quero que você encontre as coordenadas do vértice da parábola. Então eu dividi aqui em 5 passos para ficar bem simples da gente poder entender. O primeiro passo é que você tem que identificar os coeficientes a, b e c. Então você tem a função aqui, tá? x² menos 4x menos 8. E eu preciso identificar os três coeficientes. O coeficiente a é aquele onde o número acompanha o x². Então aqui o a é 1. Coeficiente b é aquele que acompanha o x. Então, ó, menos 4.
Coeficiente C é o número que não tem letra, então menos 8. Separados os três coeficientes, o próximo passo vai ser calcular o delta. Então aqui nós temos o segundo passo, vamos calcular o delta. Lembrando que a fórmula do delta é b² menos 4 vezes a vezes c. E agora a gente vai substituir os coeficientes que a gente separou no delta. Então, ó, b é menos 4, a é 1 e c é menos 8. Então substitui aqui, menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1 dá menos 4, que vezes menos 8 dá mais 32. Soma-se 16 com 32, que dá 48. Então, eu encontrei meu delta. Terceiro passo, vou calcular xv. Então, xv, eu preciso de menos b e de a. Então, aqui eu vou aqui, ó, nos coeficientes. Ó, meu b é menos 4, meu a é 1. Então, ó, menos da fórmula, tá vendo aqui que tem o menos? Menos da fórmula, menos 4, 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho mais 4 dividido por 2, que vai dar 2 positivo. Já calculei o xv. Quarto passo é calcular o yv. Então, eu tenho yv igual a menos delta sobre 4 vezes a. Delta, como a gente viu aqui, deu 48. Tá vendo? Então, 48. E o meu a é 1. Igual a gente trabalhou aqui, ó. O a é 1. Então, vai ficar menos da fórmula, 48 dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4, menos 48 dividido por 4 dá menos 12. O quinto passo e último, a gente vai simplesmente juntar essas coordenadas e dar o vértice. Então, a gente vai pegar o xv e o yv e vai juntar nas coordenadas, tá vendo? Então, ó, meu vértice vai ser 2 menos 12. Sempre respeitando essa ordem, tá, gente? O vértice, a gente vai ter xv primeiro, depois yv, tá? Então, o meu xv foi 2, meu yv menos 12, então as minhas coordenadas são 2 menos 12. É lá que está localizado o vértice dessa função aqui, tá? Então, o cálculo das coordenadas do vértice é bem simples, e agora a gente vai praticar nos exercícios que eu vou passar para vocês.